Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Elide Contreras, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas e hoje vou falar do Editor IDE. O Editor IDE é uma ferramenta de edição web dos dados de OpenStreetMap. Então, para poder ingressar ao editor, nós ingressamos ao site de OpenStreetMap e criamos uma conta aqui na parte superior direita. Caso você tenha, é só ingressar. Quando o procedimento é muito rápido, muito simples, então não precisa de muito tempo para isso. Quando você tem a sua conta, então é só fornecer o correio eletrônico, a senha e você inicia a sessão. Tudo bem. Isto é o mapa em OpenStreetMap, mas para poder começar a edição pelo editor IDE, nós vamos à opção editar com IDE. Então, este editor é dentro de uma plataforma, é um website, é uma página. Você não precisa fazer uma instalação de algum tipo de executável, de algum tipo de aplicativo dentro do seu computador. Você só precisa da conta e depois ingressar ao editor. Então, por meio da página web. Então, só isso. É de uma maneira muito simples. Esta é a maneira mais simples de fazer as edições. Por exemplo, nós reparamos no canto direito características de aproximar ou se afastar de um determinado elemento. Neste caso, estamos num bairro onde há diferentes casas, edificações, elementos urbanos próximos à Universidade Federal do Paraná. Então, além disso, nós podemos referenciar a nossa localização e nós temos uma configuração de imagem de fundo, ou seja, nós vamos identificar, a classificar os nossos elementos em função do mapa que vamos usar como fundo. Então vamos dar uma olhada aqui nas configurações de imagem de fundo para ver as camadas e nós vemos que existem diferentes fontes de camadas de fundo que a gente pode usar para poder fazer o reconhecimento dos elementos de interesse. A imagem que a gente usa padrão é o mapa PING. Então você tem a capacidade de poder usar outros tipos de informações. Você também tem a opção de melhorar a qualidade ao respeito da maneira de visualização das imagens, melhorando o brilho, o contraste, a saturação, a nitidez. Além disso, nós temos a capacidade de poder deslocar a imagem. Por exemplo, nós vamos dar uma olhada neste ponto e vamos poder fazer um deslocamento da imagem em 4 distintos sentidos, tá? E na parte central desse quadrinho, a gente percebe que tanto a gente pode se deslocar, né, nos sentidos. Então, como no nosso caso a gente não vai precisar disso, então vamos deixar da maneira que vem padrão, tá? Mas você tem a capacidade de deslocar a imagem. Quando você fechar a sua sessão, ela volta do jeito como estava inicialmente, tá bom? Nós adicionalmente temos as opções de desfazer e refazer, tá? Adicionalmente nós apresentamos aqui 3 elementos. Estes 3 elementos são as primitivas gráficas geométricas que nós usamos para a representação dos nossos elementos. Nós temos o ponto e nós temos as linhas e áreas. O ponto são as entes ou características pontuais que podem representar determinados elementos. Por exemplo, aqui nós temos elementos pontuais, que é uma edificação,
mas eu não tenho interesse em representar de uma maneira geométrica contorno, né? Eu só adiciono um ponto e determino que tipo de elemento é. Como nós podemos ver no canto esquerdo, podemos ver os tipos, números de os campos. Nós podemos visualizar distintas características que nós podemos falar ao respeito desse elemento que nós estamos identificando. A gente também pode perceber que há umas figuras, os polígonos aqui. Isso fala ao respeito da maneira de a gente reconhecer por meio de áreas elementos, neste caso de uma edificação. Então, a gente também pode fazer isso. E também nós vemos distintos nós, né, juntos, segmentos de linhas, segmentos de retas juntas, que são elementos de linha. Né? Os elementos de linha e área são conhecidos como vias. E os elementos de pontos são nós, estes elementos. Então, os pontos, neste caso que a gente pode ver aqui, nos marcam a localização específica e nós descrevemos o que existe em um determinado lugar. Agora, nós podemos também editar informação que já se encontra disponível neste banco de dados. É só dar um clique direito e começar a usar, por exemplo, eliminar e modificar a informação que a gente percebe aí. Bom, agora, também nós temos elementos de áreas, como nós percebemos aqui. Eles representam limite dos elementos. Pode ser de modificação, pode ser de um campo, de uma praça, né? E são desenhados colocando nós. Né? Nós vamos ver um exemplo que nós podemos representar estes elementos de área colocando nós ao longo do limite exterior do elemento de interesse. E as linhas, a melhor maneira de representar o nosso elemento de interesse é através de seguir o eixo do elemento. Então, a gente terá a capacidade de modificar isso, por exemplo, os elementos de linha, adicionando mais pontos. Tudo anteriormente falado vai ser representado por meio de uma simplificação. Então, nós temos, por exemplo, aqui, esta é uma praça e tem diferentes elementos que não estão inseridos aqui. Nós vamos editar isto. Então, vamos adicionar um elemento de área. Isto é uma quadra de areia, a gente usa isso para uma atividade esportiva ou de lazer. Então, adicionamos primeiro um nó, depois outro, depois outro, depois outro. Você pode fechar isso com um duplo clique ou também poderia só dar um Enter e ele já está definido. Então, nós poderíamos dizer, ele fala que nós precisamos dizer que tipo de elemento é. Então, nós podemos aqui selecionar área de recreação ou podemos aqui pesquisar um elemento que represente o nosso elemento de área. Neste caso, uma área de recreação. Nós poderíamos preencher mais campos, podemos adicionar mais campos para fornecer mais informações com respeito a esse elemento. Nós vamos deixar aí por enquanto. Então, fechamos aí e o nosso elemento já foi inserido no banco de dados. Agora, nós poderíamos deixar desta maneira, da maneira manual que a gente definiu este elemento de área, mas também é possível melhorar a forma por meio de um operador de forma no editor, neste menu, botão direito e esquadrar. Então ele vai melhorando os cantos para representar de uma melhor maneira os segmentos de reta sendo perpendiculares aos contínuos, aos próximos, aos contínuos. Então, somente com um sentido de reflexão fica melhor. Então,
Agora vamos representar outro elemento de área. Por exemplo, aqui também tem uma pequena área, tá? Circular, e vamos tentar de representar ela por meio, obviamente, de um elemento de área. Então, mais ou menos é assim. Poderíamos deixar assim, tá? Damos um Enter e decimos que tipo de elemento é. Decimos que também é uma área de recreação. Mas para dar a característica, uma forma circular, nós damos botão e botão direito e vemos circularizar. E olha, então, e fechamos para fixar aí. Essa é também uma maneira de poder caracterizar, por exemplo, um corpo de água ou algum corpo que tenha uma forma circular, né, no mapa. Também podemos adicionar aqui, ó, por exemplo, esta edificação que falta neste lado. Então vamos a usar aqui elemento de área, esto é a jardim, vamos adicionando alguns detalhes. Pronto, damos um enter, damos uma esquadrada aqui, podemos, isso, ajustamos a melhor forma. Decimos que esta é uma morada, isso, já está o elemento, não fixou, bom, como casa, fica melhor, tá? E agora, para exemplificar elementos de linha, então, nós podemos usar a representar os trilhos que existem dentro desta praça. Então, que são, começa mais ou menos aqui, joga aqui e gira mais ou menos por aqui. Isso. Então terminamos, damos um Enter e nós selecionamos como trilho. Isso. Agora nós podemos adicionar, por exemplo, mais uma linha, no sentido de, por exemplo, quando você tem uma via, uma rodovia e tem se incrementado as construções dessa via, dessa representação, você pode adicionar mais segmentos de reta para pertencer a essa via. Então, neste caso, vamos supor que essa é a versão inicial, né? Nós fechamos a edição e agora vamos adicionar um segmento aqui também. Também vamos fazer só assim, desta maneira. Pronto. Damos um Enter e nós selecionamos que parte do trilho também. Isso. E agora, como não ficou tão de maneira ortogonal, a gente vai aproveitar a capacidade de poder arrastar este nó para que fique representado de uma melhor maneira. Pronto. Listo. Tá bom. Agora, o que a gente pode fazer também é a representação de um caixote de lixo que existe perto desta. E poderíamos deixar aqui, ó. Nós temos também a capacidade de movimentar este elemento pontual, tá? E vamos falar que é um caixote de lixo. Pronto. Já está adicionado. Está adicionado as duas áreas de lazer, de esporte, né? Os trilhos. E a gente adicionou uma reta. A gente sabe que pode movimentar este
elemento pontual e também poderia movimentar todo este conjunto de elementos, deste elemento de circunferência. Vamos a movimentar. Opa, ficou melhor. Pronto. Então, agora, vamos imaginar que por aqui passa um rio, tá? Então, só com o propósito de simplificar algumas características das linhas, então vamos a, para representar um rio, por exemplo, em função do sentido do rio, então vamos por o ponto inicial e ao sentido que o rio iria, tá bom? Vamos um enter, vamos selecionar aqui um rio, tá? E a gente pode reparar nas setas que indicam o sentido do rio. Tudo bem, nem sempre é um rio reto, né, para representar. Pode ter alguns lados ou algumas áreas ao redor que representem algumas curvas. Então, como a gente faz isso para modificar ou ajustar? É só adicionando mais nós. Como que a gente faz isso? Damos um clique duplo para adicionar um ponto, um nó, e a gente adicionou aí. E vamos arrastando isso para dar uma melhor forma no nosso rio, que a gente, ó, e a gente dá uma pode adicionar a quantidade de rios necessárias para representar melhor a forma de um rio, por exemplo, né? E se a gente não quiser isso? Eu acho que eu fiz torto, mas na realidade é uma linha mesmo, a melhor maneira de representar esse rio. Então só vejo no menu de edição e seleciono endireitar. Viu que voltou? Então a gente tem a capacidade de adicionar pontos para ajustar a melhor geometria que represente, neste caso, um elemento hidrográfico, ou simplesmente, talvez eu fiz um conjunto de pontos tortos, mas eu posso organizar melhor esses pontos para que fiquem alinhados e que possam, por exemplo, representar melhor uma rodovia, tá? Então, mas como não existe tal rio, então vamos eliminar este elemento. Vamos aqui a eliminar. Pronto. Então, a gente viu como é que a gente pode criar elementos de representação usando pontos, linhas e áreas de elementos de interesse no nosso mapa. Então, só para salvar estas edições, a gente faz aqui. Vai aqui no canto superior direito para salvar. Você é obrigatório fazer as alterações para salvar. Então, para fixar a informação é importante selecionar a localização e dizer o tipo. As outras informações dentro dos campos, como endereço, tipo de materiais presentes nessa área, os sentidos do rio ou das rodovias, não precisa ser fornecidos, tá? Não é obrigatório. Mas para salvar na etapa, você precisa pôr um comentário. Por exemplo, selecionamos atualização ou um hashtag, né? Por exemplo, uma mapatona, e só selecionar enviar. Pronto. As alterações estão sendo salvas no banco de dados de OpenStreetMap. E viu? Agora estão salvas. Bom, então, isso seria tudo a respeito das representações de pontos, linhas e áreas. Obrigado.